Vamos agora ao momento da palavra de Deus. Hoje é o domingo de Páscoa, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Se você entrar no Google e colocar a palavra Páscoa, você já sabe o que vai aparecer, né? Ovos e coelhos. Ovo de chocolate é muito gostoso. Coelhinhos são muito fofos. Mas a Páscoa não se trata de coelho. Páscoa se trata de cordeiro. E é o nosso tema da palavra de hoje, o cordeiro. Amém? O cordeiro que se deu por nós. O cordeiro que foi morto pelo perdão dos nossos pecados. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, João 1, 29. João 1, 29. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã, e nós te adoramos, rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, e reconhecemos que a tua palavra é vida para nós. Por isso, fala conosco, Senhor, que a tua verdade, o teu caráter sejam impressos em nós, que após esta mensagem a nossa vida não seja mais a mesma. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós lemos foi dito por João Batista, um homem que foi escolhido para preparar o caminho do Senhor, um homem que vivia no deserto, que tinha uma palavra dura, mas as multidões o seguiam. João Batista batizava as pessoas ali no Rio Jordão, e ele falava: vocês me seguem, eu batizo vocês, mas está vindo alguém, vocês não têm ideia, ele é mais poderoso que eu, muito mais poderoso, o qual eu não sou digno, nem mesmo de desatar as suas sandálias. E tem outra coisa, eu batizo vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus chega, João Batista fala: é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olhando para essa frase, nós podemos perguntar: qual o sentido de cordeiro? Por que cordeiro? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele diz claramente: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Em outra versão diz: Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. Então esse é o nosso tema de hoje, o Cordeiro. Você sabe que o Velho Testamento explica o Novo. A antiga aliança aponta para a nova aliança. Domingo passado nós falamos aqui sobre a história de José, e nós paramos na parte em que ele leva toda a família para viver no Egito. Mas antes de continuar essa história, eu gostaria de abrir com vocês Gênesis 15, que a origem da Páscoa já estava aqui em Gênesis 15. Uma palavra que o Senhor Deus disse para Abraão. Gênesis 15, 13 e 14. Vou acelerar aqui, porque nós estamos com o tempo avançado. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Esta passagem é incrível, que estava lá em Gênesis, Deus falando para Abraão, uma palavra profética que antecipa
tanto a escravidão no Egito, quanto a libertação do povo. Agora vamos voltar aqui à nossa sequência. Jacó muda para o Egito, junto com os seus filhos. O que acontece em seguida está registrado em Êxodo 1. Eu vou ler aqui rapidamente esse texto completo de Êxodo 1, que fala assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, ou não fez questão de saber quem era José, não levou em consideração o legado de José. Continuando, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha aqui a fake news, né? A máquina de propaganda egípcia. Isso aqui aconteceu na Alemanha, sabe, queridos? O nazismo falava: olha, os judeus estão crescendo demais, eles estão tomando os nossos empregos. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Continuando, versículo 10: vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, eles se aliem aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiro de Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel. Eles amargaram a vida com dura servidão, prepararam barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras deram migué. As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quanto às meninas, deixem viver. Agora nós entendemos como que o povo se tornou escravo no Egito. Eles foram para lá na época de José e ficaram, porém o novo Faraó via o povo de Israel como uma ameaça e começou a perseguir o povo. A primeira coisa foi denegrir a imagem do povo, depois tirar os privilégios, depois passou a escravizar o povo, mas o povo só crescia, dobravam as cargas e o povo crescia. Matem os bebês, as parteiras desobedeceram. A última orientação: joguem os meninos no rio Nilo. E aqui começa uma reviravolta na história. Entra em cena uma mulher chamada Joquebede. Quantos já ouviram falar de Joquebede? Levante a mão. Não era aquela música que vocês
também, né? Joquebede tinha 2 filhos, Miriam e Arão, e ela engravida pela 3ª vez durante o decreto do faraó. E a ordem era jogar no rio. Pensa na situação de uma mãe. O rio Nilo possuía muito jacaré, diz a história, e o menino nasce. A Bíblia diz que ele era muito bonito, e ela esconde por 3 meses. Não conseguindo mais esconder, ela teve uma estratégia, construiu um cestinho, passou betume e picho, e colocou Moisés no cestinho, e colocou ali no rio. A irmã de Moisés, Miriam, ficou observando de longe até que a filha de Faraó desce para tomar banho no rio. E a princesa egípcia tirou Moisés das águas. Precisava de uma babá para cuidar. E ela vê Miriam ali e pergunta: você conhece alguém que poderia cuidar para mim? Claro que sim. Foi lá e chamou a própria mãe, que cuidou do seu filho com toda a estrutura do palácio. E o povo de Israel continuava cativo, mas Deus estava preparando o libertador. Amém? O povo de Israel não possuía liberdade, queridos. Eles não podiam mais adorar a Deus. Eles estavam longe do propósito de Deus, longe da promessa de Deus. E Moisés, ele se torna então um homem, se torna um príncipe no Egito. E um dia ele presencia um israelita, um irmão seu, sendo maltratado. E ele não aguenta. E ele mata o agressor, que era egípcio. Por isso ele precisa fugir, ao que ele vai ficar 40 anos servindo o seu sogro. Até que Deus o chama através da sarça ardente, né? Era um arbusto que pegava fogo e não se consumia. E Deus fala com Moisés: chegou a hora. E resumindo aqui a história, porque é muita coisa, Deus levanta Moisés para libertar o povo, para conduzi-lo à terra prometida. Então Moisés chega diante de Faraó: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Faraó deu risada. Faraó não quis saber. Faraó endureceu o coração, literalmente pagou para ver. E Deus fala: entendi, você quer do jeito difícil, com emoção ou sem emoção. E Deus foi enviando as pragas uma por uma. E Faraó resistindo, Faraó tentando negociar. Vamos só os homens, deixa as mulheres e as crianças. Moisés falava: negativo, vai todo mundo. E Faraó falava: faz o seguinte, podem ir, mas deixem os rebanhos. Moisés: de jeito nenhum, nós precisamos dos animais para o sacrifício. E ele fala: nenhum casco de animal ficará para trás. E Deus mandando praga. As águas que se tornam em sangue, as rãs, piolhos, moscas, peste nos rebanhos, úlceras das pessoas, chuva de pedras, infestação de gafanhoto, trevas cobrindo a terra do Egito. Pensa num apagão. E Faraó resistindo. E após a 9ª praga, em Êxodo 11, Deus fala: eu vou mandar mais uma praga, e vai ser a última. Depois desta, Faraó vai liberar vocês. E a 10ª praga vai ser o seguinte: vai ser a morte de todos os primogênitos da terra do Egito, com exceção, é claro, dos filhos de Israel. Mas para isso eu tenho algumas instruções para vocês. Êxodo 12, a instituição da Páscoa. Ele fala: digam isto a toda a congregação de Israel. Ele estava instruindo sobre como se livrar do ano da morte que passaria sobre o Egito na noite da última praga. E ele fala: cada família deve separar o quê? Um cordeiro macho, sem mancha e sem mácula, sacrificá-lo à tarde, carne assada, pães sem fermento e ervas amargas. Ele diz que isso aqui é poderoso. O texto fala que cada família
deveria separar um cordeiro. O cordeiro era para ser compartilhado em família. A salvação é para a família. Amém? Amém. Com mão depressa, esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa significa passar por cima. Veja que a última instrução era o seguinte: o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas das casas em que o comerem. E quando o anjo da morte fosse liberado, as casas que estiverem com sangue não seriam tocadas. Ele passaria por cima. Amém? E Deus diz: esse dia será para vocês memorial. Vocês vão celebrar de geração em geração. Queridos, vocês já podem deduzir. Eu estava ontem, sábado, estava indo para Barueri, e aí o meu filho foi comigo. Eu falei: filho, daqui até Barueri eu vou contar para você toda a história da Páscoa. Aí quando chegou nessa parte aqui do cordeiro, aí ele teve um estalo assim: pai, eu entendi a referência. Jesus é o cordeiro, né? Então vocês também já entenderam a referência, amém? Então, queridos, o sangue do cordeiro pascal apontava para o sangue de Cristo, que nos livra do pecado, que nos livra da morte. Amém, queridos? Continuando aqui em Êxodo, nós vamos ler Êxodo 12, 21. Diz assim: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de soco, molhem no sangue quem estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Então Deus libertou o povo do Egito, e a partir de então ficou estabelecido que no primeiro dia de cada ano do calendário judaico seria realizada a festa da Páscoa. Todos os anos, o povo de Israel passou a celebrar como memorial, lembrando a vitória sobre o faraó, lembrando que Deus os tirou do Egito e os conduziu à terra prometida. Então, todos os anos, o povo de Israel passou a celebrar a Páscoa, celebração que inclui o sacrifício de um cordeiro. Amém? E você sabe que Jesus era um judeu, sim? Amém? E Jesus, sendo judeu, a sua família celebrava a Páscoa. A última ceia de Jesus com os discípulos, se você não sabia, foi uma ceia de Páscoa. Vamos ler aqui essa preparação. Eu gosto de ler a Bíblia porque Deus fala através da palavra. Talvez seja o único momento que Deus esteja falando, porque o pregador é falho. Lucas 22. Lucas 22, fala assim: estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamando Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes
chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará no espaçoso cenáculo mobiliário. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Talvez os discípulos não entendessem o que estava acontecendo, mas Jesus estava mudando ali o paradigma. É como se ele falasse: até aqui a Páscoa era um memorial que lembrava a libertação do Egito. A partir de agora, a Páscoa vocês farão em memória de mim, o cordeiro que está sendo entregue. Amém, queridos? Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui na história. O sacrifício no Antigo Testamento fazia parte do culto a Deus. Lá no Velho Testamento, quando você ia para o culto, ia ter sacrifício de animais. As pessoas mesmo levavam os animais para serem sacrificados como um ato de adoração a Deus, como oferta para o perdão de pecados. Conhece aquela expressão bode expiatório? Veio daí. Havia esta figura do sacrifício. Porém, a Bíblia diz que estes sacrifícios eram imperfeitos. Todo ano precisava fazer o sacrifício de novo. A lei, o Antigo Testamento, é uma sombra das coisas que viriam. Lá em Hebreus 10, 1, fala sobre isso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, vamos voltar aqui agora no significado da Páscoa à luz do Novo Testamento. Então, ano após ano, sacrifícios eram oferecidos para o perdão de pecados. E Jesus, ele se tornou, queridos, o sacrifício perfeito. Jesus foi crucificado durante a Páscoa judaica. Um cordeiro guardado, sem pecado, sem mancha, foi oferecido. A crucificação foi à tarde, como era o cordeiro morto lá no passado. A Bíblia diz, queridos, que, entrando aqui agora na aplicação, a Bíblia diz que todos pecaram e que o pecado nos separa de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o cordeiro tomou o nosso lugar. E assim como foi no Egito, a marca do sangue
é a única maneira de nos livrar da morte eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Enquanto que a Páscoa judaica representa a libertação do Egito, a Páscoa cristã representa a libertação do pecado. Cristo é a nossa Páscoa, Cordeiro de Deus que nos tira do Egito. O Cordeiro de Deus que nos muda de reino. A Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas para o seu reino. Nós somos libertos do jugo do pecado. E não pensa que o diabo não vai tentar negociar, como fez o Faraó. Mas nós poderemos falar como Moisés, que nenhuma unha ficará. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Eu contei bastante história hoje. Eu estava ouvindo um podcast esses dias, e o cara estava falando que perguntaram para o judeu, o seu povo, mesmo debaixo de tanta perseguição, holocausto, sem ter uma nação, o seu povo sobreviveu, inclusive mantendo as tradições. Qual o segredo? Esse judeu responde: o segredo é que nós aprendemos a contar a história para a criança. Esse é o segredo. Por isso nós precisamos ensinar aos nossos filhos a história da Páscoa verdadeira. Que através do pecado nós contraímos uma dívida impagável. E Jesus, quando estava na cruz, Ele disse: está consumado. Que significa está pago. Colossenses fala que todo escrito de dívida que havia contra nós, Ele rasgou, Ele pregou na cruz, e Ele despojou principados e potestades, os expôs publicamente, triunfou sobre eles na cruz. Morte de cruz. Sabe, queridos, a salvação é de graça para nós, mas Jesus pagou um alto preço. Morte de cruz. A crucificação era reservada para os piores criminosos. Era a pena mais severa que existia na época. Incluía uma coroa de espinhos, sem falar nos açoites romanos. O chicote era feito de chumbo e dente de animais. Você viu no filme A Paixão? E Jesus é pregado na cruz, cravos nas mãos. E Jesus ali naquela cruz, dizem os cientistas que devido à posição, os ombros saem do lugar. E devido à pressão, tem dificuldade de respirar. E ele perdendo sangue, mais sangue, a saturação caindo, Jesus está se esvaindo. Qual foi a causa da morte? Cientificamente falando, falência respiratória, parada cardíaca, hemorragia interna. Mas será que foi isso que matou Jesus? A resposta é não. Jesus entregou a sua própria vida. João 10:18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele mesmo se entregou. E no fundo, queridos, que os nossos pecados mataram Jesus. Através do pecado nós ofendemos muito a Deus. Mas o Cordeiro foi oferecido. O Cordeiro foi oferecido. Hoje é o domingo da ressurreição. E esta é a boa notícia, Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo, levando os aromas
e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que estavam com ele. Amém, queridos? O Cordeiro foi crucificado, morto e sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. Um dia nós estaremos diante de Deus e o nosso adversário vai tentar nos acusar. Procurar os registros, não encontraram nada, porque o Cordeiro pagou o preço por nós. O Cordeiro que foi morto, crucificado, mas ressuscitou, subiu ao céu e voltará. E voltará. Em nome de Jesus. Ele está vivo, queridos. Ele está vivo e tem uma nova vida para mim e para você. Páscoa representa perdão de pecados e uma nova vida. Uma nova vida. Amém? A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Caminhando aqui já para o encerramento, queridos, eu quero reforçar aquilo que eu disse no início. O sacrifício não foi feito para uma pessoa só. Deus tem salvação para as famílias. Amém? Lembra que o Cordeiro era para ser compartilhado em família. Deus tem salvação para a sua casa, para a sua família, para os seus familiares. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O Senhor está preparando salvação para todos os seus familiares. Creia nisso em nome de Jesus. Deus é um Deus de família. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos ter um momento aqui de louvor com as crianças. Glória a Deus. Amém, crianças? Como nós ensaiamos, amém? Cadê o som do violão? Vamos lá?
posso crer no amanhã. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Podem dizer, eu vou gostar de ficar aqui? Vamos orar nesse momento para encerrar. Sabe, queridos, há um poder tão grande na ressurreição. O mesmo poder que estava sobre Jesus, que o ressuscitou dos mortos, está sobre nós, está sobre a igreja. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu amor. Nós celebramos o teu nome, o Cordeiro que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, aquele que nos comprou por um alto preço. Nós te rendemos toda a glória, toda a adoração, Pai. Reconhecemos que a nossa vida não pertence a nós mesmos. Nós somos teus, Senhor. E nessa manhã, que o Senhor possa tomar cada oração, e que o Senhor possa nos direcionar todos os dias para a cruz, e que possamos ansiar pela sua volta, Senhor. Possamos ansiar pela sua volta cada vez que nós nos reunimos, nós possamos fazer em memória do Senhor. Cada vez que participarmos da ceia, estivermos juntos com a tua família, possamos lembrar do seu sacrifício, e possamos lembrar que um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Por isso, nessa manhã, nós te louvamos por esse culto, o qual nós entregamos como um altar diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.